Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo surgiu de uma situação que eu postei recentemente, onde o casal 20 lembrou desse vídeo. Foi no vídeo depois que o Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo, não é? E eu falei algumas coisas com relação à previsão de quem seria o campeão de 2026, não é? E o Casal 20 relembrou aquele momento, não é? Eu até separei um pedaço desse vídeo para vocês assistirem aqui nesse vídeo de hoje, mas o vídeo vai ser relacionado a esses assuntos que eu falo sobre sonhos premonitórios. Eu achei 4 situações que eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma dessas situações, não é? Que inclusive algumas dessas situações eu possuo esse negócio aqui. A nossa capinha vai ser mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês aí. Sonhos premonitórios, intuição, clarividência e pressentimentos. São os assuntos que serão abordados. Vocês verão também aí na voz do Casal 20. Mas antes, eu vou mostrar esse trecho onde eu falo sobre a Argentina, né? Eu não sei quem está acompanhando a Copa, eu não estou acompanhando. O último jogo que eu vi foi o do Brasil, que foi eliminado pela Noruega, que inclusive eu tenho um carinho pela Noruega, porque eu sou muito fã do a-ha. E o grupo a-ha é da Noruega, então eu tenho simpatia. A única seleção que eu não simpatizo muito é a da Argentina. Em segundo, a da França. Afinal, pelo que eu estou vendo, né, vai ser provavelmente mesmo a Argentina. Não é? Naquele vídeo que eu estou citando aqui agora, eu falei quem poderia ser a campeã. Eu citei algumas seleções, falei o nome da Argentina 2 vezes, porque eu estou achando meio estranho essa Copa. Tanto que, posteriormente, eu vi alguns lances de jogos da Argentina e percebi que ela foi favorecida. Realmente, o Messi é um jogador que a FIFA gosta muito. É o que eu pude observar. A gente não pode afirmar nada, mas eu não acho que a seleção da Argentina tenha futebol para ganhar dessas outras que algumas já rodaram, né? E tem uma que eu acho que é a Espanha, que vai ser a final, vai ser Espanha e Argentina. Eu vou ficar na torcida pela Espanha, vou ser sincero para vocês, mas é bem provável que a Argentina ganhe. E o Casal 20 ficou assim intrigado por eu falar, né, o nome da Argentina 2 vezes, e eles também acham que vai ser a Argentina a campeã. Eles me perguntaram se isso foi alguma coisa que eu tive em sonho premonitório, ou intuição, não é, da minha parte, ou pressentimento. Nenhuma coisa nem outra. Na verdade, é lógica, é raciocínio lógico. Eu pego o carinho, né, da FIFA com o Messi, que é um bom jogador, é um dos melhores do mundo para mim. Melhor atleta do futebol é o Cristiano Ronaldo. Ele é o jogador mais atleta de todos. Agora, ele não é isso tudo que o pessoal fala. Eu vejo na internet o pessoal ainda usando ele como fosse melhor que Pelé, por exemplo. Tem muitos jogadores que estão à frente do Messi para mim. O Ronaldinho Gaúcho mesmo é um, que é de outro mundo. O Messi não é de outro mundo. Agora, o Ronaldinho Gaúcho foi um jogador de outro mundo. Tem outros jogadores que ainda estão à frente para mim. É o caso do Pelé, do Garrincha e do Zico. São os 3 jogadores que eu vi, no caso, somente Zico. O Garrincha e o Pelé eu vi
por imagens, não é? Vídeos. Agora, o Zico, eu acompanhei o final da carreira dele, não é? O completo. Zico foi o jogador mais completo que eu vi jogar. E olha que eu tenho outro ídolo no Flamengo, que é o Leandro, que era um lateral que para mim também foi o maior lateral da história. Mas isso, gente, não quer dizer que os atuais eu vou desmerecer. Eu só não comparo. Eu só acho que não existe comparação. Quem jogou bola na época contra esses caras e conhece de futebol, vive falando isso. Os caras eram indecentes, eram sobrenaturais. É isso que eu estou dizendo. Agora vocês vão ver esse trechinho que eu falei sobre a Argentina, citando duas vezes, né? Das prováveis, quem poderia ser a campeã de 2026. Só a FIFA sabe, não é verdade? Vamos assistir aí rapidinho. E sobre quem vai ganhar a Copa? Bom, pode ser a Argentina, porque a FIFA tem tesão no Messi. Pode ser Portugal, porque a FIFA também tem um certo carinho emocional com o meu primo Cristiano Ronaldo dos Santos, que tem o mesmo sobrenome que eu, né? Santos. É meu parente. Eu também torço para que Portugal consiga passar aí das oitavas e que seja campeã. Eu estou na torcida aí ou por Portugal ou pela Noruega, que eu sei que não vai ganhar, mas estou na torcida. Mas pode ser a Argentina também. O Messi, ele é um bom jogador. É isso que eu tenho a dizer. As outras seleções que foram citadas aí, Inglaterra, França e Espanha, pode ser a França, que é recentemente bem admirada pela FIFA, não é? Se é que vocês me entendem. Desde a Copa de 98, 2002, não é? Eu não sei. Eu acho ela tem um certo carinho da FIFA. Pode ser a Inglaterra, que tem um futebol muito bonito, não é? E a Espanha também, que também são as três seleções, na verdade, com mais assim carinho, né? Da Europa, né? Da FIFA. São seleções amadas, digamos assim, se é que vocês me entendem. Eu não acredito mais no futebol brasileiro. Bom, vocês viram aí o que eu falei, não é? Eu gosto muito dessas coisas. Agora nós vamos falar aqui, o Casal 20 vai narrar para vocês aí as diferenças entre sonhos premonitórios, que eu tenho essa parada aqui, intuição e também pressentimentos. É algo que eu tenho. Lembra que eu falei daquela sensação ruim, não é? Um mal-estar físico, não é? Esse é o tal do pressentimento, que quando acontecia alguma morte na família, antes eu dava esse mal-estar. É o tal do pressentimento. Uma outra coisa que eu tenho muito é intuição. Isso é o tempo todo. A questão da intuição, eu citei algo esses dias em um desses vídeos, de uns colegas me chamando para sair, para farra, não é? Quando eu era adolescente, de carro. E a intuição que eu tive naquele momento foi de rejeitar. E eles sofreram um acidente de carro. E eu, por ser o mais alto, depois eu fiquei calculando isso, o carro era bem pequeno, não é? E eles disseram que bateram cabeça no teto, o carro capotou. Se eu estivesse, talvez eu poderia ter quebrado o pescoço, por exemplo. Se não existe, não é? Mas é melhor evitar as possibilidades. E a intuição minha falou para eu não ir. E no dia eu comentei com eles, para eles também não irem. Né? E a rapaziada quis ir e sofreram um acidente. Amassou o carro todinho, para vocês terem uma ideia. Então, são coisas que eu tenho. A única coisa que eu não tenho dessa explicação que vocês vão ver aí é a clarividência. É você acordado, ter aquelas previsões, não é como eu tenho em sonhos, você tem acordado. Esse caso aqui eu já não tenho. E se me aconteceu algo desse tipo, de clarividência, eu não me recordo. O que acontece comigo é aquele tal do déjà vu, não tem? De você, nossa, essa situação já aconteceu comigo, ou eu já estive nesse local. Tem gente que fala déjà vu ou déjà vu,
eu não sei bem qual é a palavra. Mas esse negócio eu já tive. Agora, clarividência, de você ver as situações que normalmente vemos em sonho, acordado, pessoalmente assim, desperto, isso aí nunca me aconteceu. Então vocês vão assistir aí e depois a gente volta para comentarmos. Assiste aí. A premonição, ou precognição, é a percepção antecipada de eventos futuros. Segundo esoteristas e parapsicólogos, ela se manifesta de formas principais: sonhos premonitórios, visões durante o sono, intuição, certeza interior sem lógica aparente, clarividência, imagens claras acordado, e pressentimentos, desconforto físico ou emocional. Enquanto a ciência considera esses eventos coincidências fortuitas ou o resultado da mente processando informações subconscientes, diferentes tradições os classificam conforme a sua origem. 1. Sonhos proféticos e visões. Ocorrem quando a mente consciente relaxa, permitindo vislumbres ricos em detalhes de locais e datas que se concretizam posteriormente. 2. Pressentimentos, vagos ou ativos, uma sensação de perigo iminente ou ansiedade sem explicação clara, que pode ser passiva, inevitável, ou servir como um alerta para modificar ações. E 3. Intuição. Uma percepção natural e apurada que liga experiências passadas a projeções lógicas sobre o futuro. E esse foi nosso assunto de hoje, pessoal. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal. Bom, em alguns vídeos eu andei meio que falando que eu havia perdido a minha fé, né? Samael, ele colocou pessoas no meu caminho para me afastar da fé. Estão entendendo? Pelo que eu percebi, tá, gente? Eu não estou afirmando que essas pessoas que me fizeram desacreditar são de Samael. Samael é um nome do Tinhoso. Eu estou falando o nome angelical dele. É o nome original, tá, gente? Eu não estou dizendo que essas pessoas pertencem a ele. No meu entender, quando você pratica coisas pertencentes ao mal, automaticamente você é do mal. Do meu ponto de vista, mas não estou afirmando que são. Mas acontece que algumas pessoas passaram em minha vida fazendo com que a minha fé fosse testada. É isso que eu estou dizendo. Mas o mais forte de todos, conhecido como Jesus Cristo, Yeshua, ele me manteve fiel à minha fé. Então, tudo que eu creio é baseado na minha fé cristã. A minha fé em Deus, que não existe nada que se compara a Deus. A minha fé se baseia nisso. Talvez deve ser por isso que Samael vive enchendo o meu saco, porque ele sabe que eu tenho muita fé em Deus. Tanto que essas coisas que eu tenho, que algumas foram citadas aí pelo Casal 20, sonhos premonitórios, que eu sonho todo dia, intuição, isso eu tenho o tempo todo, e esses pressentimentos, que dá esse mal-estar no corpo, esse já faz tempo que eu não tenho, mas tinha bastante também esse tal do pressentimento. O que eu mais tenho é intuição e os sonhos premonitórios. Isso, do meu ponto de vista, é algo divino, tá? É algo que Deus permite que eu tenha. E é algo que eu não controlo. Não é algo controlável. É como se fosse poderes e eu poder ativar o momento que eu quiser ativar. Não é assim. Acontece que eu sonho e eu vejo a situação. Acontece que eu tenho o instinto, a intuição, e eu vou, decidir o que fazer ou não. É situação assim, não vou passar por esse caminho. Aí depois eu descubro alguma coisa que aconteceu. Uma vez eu saindo da faculdade, da Estácio, e parava no ponto que era quase em frente. Só que nesse dia eu tive uma coisa
dizendo para eu ir para a rodoviária. Acontece que quando eu ia para a rodoviária, geralmente era uma colega minha que pedia para eu levá-la, para ela ir sentada para São João da Barra. O marido dela era muito meu amigo, e ele era da guarda também. A gente trabalhou junto como segurança e tal. E ele mesmo pedia, poxa, leva minha esposa para a rodoviária para ela ir sentada, não é? Aí eu ia e acabava me sentando também. E quando embarcavam as pessoas, todas as vezes eu levantava para senhoras de idade sentarem, não é? Não é cavalheirismo, não. É o que eu acho certo. Eu gostaria que fizessem o mesmo pela minha mãe. Então eu fazia isso, me levantava. Teve um dia que eu estava sozinho e deu aquela vontade de ir para a rodoviária, do nada. Eu falei, não, o ônibus não vai ser agora mesmo, né? Vai demorar um pouquinho, então eu vou daqui até a rodoviária caminhando. Mas o que eu senti foi uma intuição, algo me dizendo que eu deveria fazer isso. Aí eu fui saindo, eu já contei essa história aqui. Mais ou menos antes de chegar na ruazinha mesmo da rodoviária, eu vi que tinha uma menina indo, que também saiu da faculdade, eu não conheço a menina, e vinha um rapaz de bicicleta. Esse rapaz ficou meio que circulando, e eu caminhando e olhando. Eu só ouvi ele falar assim, ele anunciar o assalto para ela. A menina ficou super nervosa, tremendo, né, se tremendo toda. Aí eu continuei caminhando na direção deles, né, de uma forma assim, muito romântico, né, muito carinhoso, é claro, né, como sempre, de costume. E eu só falei assim para ele, parceiro, mete o pé. Eu falei assim para ele. Aí assustado olhou para mim e eu falei mais uma vez, bem gentilmente, não é, bem educado, tá surdo, maluco? Mete o pé. Aí o camarada arregalou os olhos, né? Deve ter piscado o brioco também, e saiu correndo com a bicicleta dele, não é? Não era rosa não, mas eu pressenti que deveria ser rosinha, cheia de flores. Algo bem delicado, não é? E ele correu. A menina nem olhou para mim, nem agradeceu, né? Que isso? Que falta de educação da menina, não é? Mas ela continuou andando e eu seguindo firme e forte, né, atrás dela assim. Ela dobrou na rua da rodoviária e eu atrás, e eu desconfio que ela pegou o mesmo ônibus que eu. Mas eu nunca vi essa menina, não conheço ela, não sei quem é. Mas algo disse para eu ir. Talvez Deus me usou para defender a menina, que talvez era uma menina temente a Deus. E Deus se importou com ela, porque ela é fiel a Ele. Estão entendendo? Eu acho que isso foi algo de intuição, mas, como eu disse, tudo relacionado a isso, para mim, são diretamente de Deus para mim. Ele me mostrando situações, Ele me mostrando o que eu devo fazer, Ele me mostrando o caminho. É por isso que eu vivo falando que o caminho é Jesus e tal, é por esse motivo, é por tudo isso. Porque é o que mais me comove, é o que mais me emociona e é o que me fez manter na fé. É Jesus Cristo e Yeshua. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.